E aí pessoal, tudo certo? Hoje tivemos os últimos 4 jogos da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo e tivemos 4 jogões. Foram muito bons os 4 jogos. E essa segunda rodada terminou sem muitas definições. Se vocês forem olhar o restante da tabela das oitavas, por exemplo, não tem nenhuma equipe ali. Por quê? Apesar de termos algumas seleções que estão classificadas para a próxima fase, ainda não sabemos a posição certa de nenhuma. Então, mesmo as que estão classificadas não têm a certeza se serão primeira ou segundo lugares no seu grupo. Então ainda tem essa definição. Então ficou tudo para a última rodada. Mas vamos fazer uma análise dos jogos que aconteceram hoje e que finalizaram essa segunda rodada. Tivemos pelo grupo G Camarões 3 e Sérvia 3. Camarões saiu na frente, Sérvia virou, abriu 3-1 e Camarões buscou o empate. E as duas seleções esperando a última rodada para definir o seu futuro. Elas precisam vencer porque as duas têm 1 ponto e torcer para que a Suíça não ganhe seu jogo. E no caso é Sérvia contra a Suíça, então a Sérvia que vai ter essa missão de buscar a classificação ganhando da Suíça. E Camarões vai ter que ganhar do Brasil, torcer para a Sérvia ganhar da Suíça e superar a Sérvia no saldo de gols. Mas isso nós faremos uma análise mais para frente, um dia antes de acontecer os jogos do grupo G e do grupo H da terceira rodada. Tivemos também no grupo H Coreia do Sul 2, Gana 3. Gana conseguindo uma ótima vitória sobre a Coreia do Sul. Eu tinha apostado na vitória da Coreia do Sul, mas Gana surpreendeu e conseguiu ganhar. Na verdade não foi uma surpresa, podia acontecer qualquer coisa nesse jogo. Eu achei que a Coreia do Sul ganharia, mas Gana ganhou. E no primeiro jogo ali, Camarões e Sérvia, eu tinha apostado no empate, só que eu tinha apostado num 0-0, pelo que as equipes desempenharam na primeira rodada. Mas foi um jogão de 3-3. No grupo G também tivemos a vitória do Brasil sobre a Suíça. Eu tinha apostado num 2-0 Brasil, mas com a lesão do Neymar, muita gente ficou na dúvida se o Brasil era dependente dele ou não, se faria falta ou não. A verdade é que o Brasil não é dependente do Neymar, mas ele faz muita falta. Foi difícil o Brasil conseguir essa vitória de 1-0, poderia ter sido um 0-0 bem sonoro, mas o Brasil insistiu, a Suíça não ofereceu muito perigo e o Brasil conseguiu fazer um 1-0 com o golaço do Casemiro, que deu a vitória para o Brasil, e o Brasil já está classificado para as oitavas de final. Vai decidir na última rodada se será primeiro ou segundo. E também tivemos, para encerrar mesmo o último jogo do último dia da segunda rodada, Portugal 2, Uruguai 0. Também foi um jogão. Portugal demorou para fazer o gol, mas conseguiu fazer 2 gols com Bruno Guimarães e conseguiu a vitória e conseguiu a classificação já para as oitavas de final. Também definirá na última rodada se será primeiro ou segundo, mas já está classificado. E o Uruguai vai ter que lutar por essa classificação, mas na análise que a gente vai fazer um dia antes do jogo deles. Hoje nós vamos fazer a análise do que pode e o que não pode acontecer nos grupos A e B da Copa do Mundo, agora na terceira rodada, sendo que não temos ainda matematicamente definido os dois classificados e muito menos quem será o primeiro ou o segundo, mas está muito bem encaminhado para algumas seleções, é o que nós veremos agora. Então no grupo A atualmente nós temos Holanda em primeiro, Equador em segundo, Senegal em terceiro e Catar já eliminado em quarto. Então Catar é a única que não tem nada para disputar nessa última rodada, mas Holanda, Equador e Senegal estão brigando pelas duas vagas e pelas posições de primeiro e segundo lugar. Teremos Holanda e Catar. Para a Holanda não se classificar só se acontecer uma catástrofe, porque ela teria que perder para o Catar, que já está eliminado, e o Catar é uma seleção muito ruim. Por mais que a Holanda jogue com as reservas ou com um terceiro time para poupar para a próxima fase, porque ela está praticamente classificada, o Catar teria que fazer 2 ou 3 gols de diferença para conseguir eliminar a Holanda. Então, um cenário catastrófico para a Holanda seria ela perder para o Catar, vamos supor, de 2 gols de diferença, e Equador e Senegal empatarem, que daí o Equador iria a 5, ficaria em primeiro,
e Holanda e Senegal ficariam com 4, sendo que Senegal tem saldo 0, continuaria com saldo 0 por causa do empate, e a Holanda, com a derrota de 2 gols de diferença para o Catar, ficaria com saldo 0 também. E daí eles empatariam em tudo, ficaria 3 gols feitos e 3 gols sofridos para cada um, a não ser que Equador e Senegal empatem com gols, por exemplo, daí Senegal passaria o número de gols da Holanda e daí passaria Equador em primeiro e Senegal em segundo. É praticamente impossível isso acontecer, então Holanda está classificada. Essa é a verdade. Qatar não vai ganhar da Holanda. O empate classifica a Holanda. A Holanda precisa só do empate para se classificar, então não vai acontecer da Holanda ficar fora. O que está totalmente indefinido é a posição da Holanda. Então, se a Holanda tirar o pé, jogar com seu time reserva e acabar empatando com o Qatar, que não é impossível, porque o Qatar vai se esforçar, porque é o último jogo deles jogando em casa nessa Copa do Mundo, uma seleção que a gente não sabe quando que vai voltar para uma Copa do Mundo, né, pela fragilidade da sua equipe. Então eles vão querer fazer bonito dentro de casa, então pode ser que aconteça um empate nesse jogo. Acontecendo o empate, se houver vencedor entre Equador e Senegal, o vencedor vai passar em primeiro e a Holanda passará em segundo. Mas se a Holanda vencer e Equador também vencer, quem ganhar com a maior diferença de gols vai passar em primeiro, porque Equador e Holanda estão empatados em tudo. Eles perdem no critério ali de cartões, né, que é o critério disciplinar. Então, a Holanda, se eu fosse a Holanda, eu entraria com tudo no jogo para poder fazer uma diferença de 3, 4 gols na fraca seleção do Catar e não ter perigo de passar em segundo nesse grupo. E Equador e Senegal, eu acredito numa vitória de Senegal, apesar do Equador ter jogado bem os 2 primeiros jogos e estar na frente de Senegal, eu acredito que o Senegal consiga vencer o confronto direto com o Equador e se classificar em segundo lugar. Então, na minha visão de jogo, passa a Holanda em primeiro e Equador em segundo. E esses são os meus palpites para os jogos de amanhã. É Holanda 3-0 no Catar e Senegal 3-2 no Equador. Mas de qualquer forma será um jogão. Como os dois são no mesmo horário, eu vou olhar Senegal e Equador, que para mim vai ser o jogo mais decisivo, o jogo mais importante. É praticamente um mata-mata. E no grupo B, atualmente nós temos Inglaterra em primeiro, Irã em segundo, Estados Unidos em terceiro e País de Gales em quarto. Não tem ninguém classificado e ninguém eliminado. Todos têm chance de se classificar, mas precisa acontecer uma catástrofe quase igual o que precisa acontecer com a Holanda para que ela não se classifique. Teria que acontecer com a Inglaterra também. Ela precisaria ser goleada por País de Gales. E País de Gales precisaria passar a Inglaterra no saldo de gols, por isso a goleada. E qualquer resultado que acontecesse em Irã e Estados Unidos, ou uma vitória de alguém, ou um empate, aí desclassificaria a Inglaterra, desde que País de Gales passe a Inglaterra. Só que hoje, o primeiro critério de desempate é saldo de gols. A Inglaterra tem mais 4 e o País de Gales tem menos 2, ou seja, uma diferença de 6. Então o País de Gales precisaria fazer uma diferença de 3 gols, sendo um jogo, por exemplo, um 6-3, que daí o País de Gales passaria no número de gols feitos da Inglaterra. Na verdade, até mais, né? Um 7-4, um 8-5, é uma loucura. Então, por isso que eu digo, é praticamente impossível a Inglaterra ser eliminada. Ou o País de Gales fazer uma diferença de 4-0 na Inglaterra. Por exemplo, um 4-0 tornaria o País de Gales com um saldo melhor que a da Inglaterra e ele conseguiria passar a Inglaterra. Então, Inglaterra está classificada, resta saber em que posição. E País de Gales eliminado. Na verdade, não, porque se ele ganhar da Inglaterra, por exemplo, de um gol de diferença só, ele não passa a Inglaterra. Mas se Irã e Estados Unidos empatarem, Irã também vai a 4. E daí no saldo de gols, o País de Gales pode passar o Irã. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Então, na minha projeção, Inglaterra já está classificada, resta saber se em primeiro ou em segundo, e País de Gales já está eliminado. Não matematicamente, porque todos têm chance. E Irã e Estados Unidos, o vencedor se classifica. E se houver um empate, a vantagem é do Irã, que está na frente dos Estados Unidos. Mas a minha projeção, meus palpites para amanhã nesse grupo é vitória dos Estados Unidos sobre o Irã 2-1 e vitória da Inglaterra sobre o País de Gales 2-0, o que classificaria a Inglaterra em primeiro e Estados Unidos em segundo.
E como minha projeção do grupo A foi classificação da Holanda em primeiro e Senegal em segundo, teríamos o confronto de Holanda contra Estados Unidos. E também nas oitavas de final teríamos Inglaterra contra Senegal. Então, se esses meus palpites se concretizarem, teríamos Holanda contra Estados Unidos e Inglaterra contra Senegal nas oitavas de final. Seriam bons confrontos. Mas isso é só uma projeção, então eu farei isso todas as noites no dia anterior aos jogos que decidirão a fase de grupos. Então hoje fizemos sobre o grupo A e B e amanhã faremos sobre o grupo C e D. Beleza? Falou, até o próximo.